As alterações do leucograma, o leucograma ele tem duas determinações. Uma contagem geral, uma contagem global de leucócitos, onde eu conto o número de leucócitos sem especificar ou sem me preocupar qual leucócito que eu estou contando. Bom? E esse quadradinho aqui é o sufixo que vai dizer se está aumentado ou diminuído. Então, a primeira determinação do hemograma, ou da série branca do hemograma, do leucograma, é a leucometria global. Vocês vão começar interpretando uma contagem geral de leucócitos. E as possibilidades são, se tiver normal, normal médio, normal para o mínimo normal, ou normal para o máximo normal. Mas está normal, ok? Está dentro daquele limite que costuma ser de 6.000 a 17, 15.000, 14.000, depende da referência. Isso estou pensando no nosso padrão de cão, costuma de ser 6.000 a 17.000. Quando tem decréscimo do número de leucócitos, nós falamos leucopenia. Quando tem aumento do número de leucócitos, a célula terminou em cito, a célula original, leucocitou. Então, o aumento é em citose. Então, leucopenia e leucocitose são as possibilidades. E vocês já estão avisados de um princípio básico para qualquer determinação laboratorial. Quanto de leucopenia, quanto de leucocitose. Então, avalie a intensidade da alteração. É a interpretação mais óbvia, é uma interpretação mais óbvia e mais confiável. E isso, às vezes, dá uma informação importante no caso de contagem global. Por exemplo, contagens extremamente altas em caninos, acima de 50.000, normalmente estão relacionadas a processo infeccioso localizado, como abscesso, como piometra, tá? Endocardites. Então, isso ajuda, seguindo outro princípio clínico, vocês só vão interpretar resultados de exames partindo da condição clínica para limitar as especulações, limitar as possibilidades que vão ser conjecturadas, as conjecturas prováveis. Ok? Dúvida? Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, que eu vou dar o termo técnico agora que a gente vai usar. Aí, através do esfregaço hematológico, nós vamos realizar uma contagem diferencial desses leucócitos, que a máquina não faz. E se faz, faz muito mal feito. É a contagem diferencial ou específica de leucócitos, que é feita na microscopia. Então, a gente tem 5 tipos de leucócitos, né? 5 tipos de leucócitos, cada um com uma função diferente do outro. Então, a resposta leucocitária específica, diferenciada de cada leucócito, pode nos dar uma informação dependendo do que acontece de demanda, de necessidade. Por exemplo, neutrófilo é a primeira linha de defesa do organismo, mas basicamente ele é bactericida. Então, as neutrofilias, elas tendem a entrar no diagnóstico diferencial, filtrado pela clínica, processo infeccioso. Ainda mais quando tiver neutrófilo imaturo. Mas vamos começar com cada um dos tipos. Lembrando que a proporção entre eles é variável. Tá? Tem uns que predominam e que vão geralmente influenciar a leucometria global, e tem outros que são em pequeno percentual. Monócitos. O que vocês podem ter de alteração? Monócito está normal, deixa quieto, tem nada a interpretar, a não ser a questão morfológica, porque, como eu falei, todas as partes do hemograma, vermelha, branca e plaquetas, são avaliados quantitativamente e morfologicamente. Monócito é uma célula que é muito avaliada pela morfologia, precisa da microscopia, mas as alterações, desde que extremamente elevadas, podem nos dar uma informação. Não tem significado clínico o decréscimo, a penia. Está vendo aqui no quadrinho, no box? A diminuição é penia. Então, o laudo que vocês vão se interpretar é monocitose.
Alguém pode me dizer a função da célula, dando um spoilerzinho? O monócito, ele é produzido na medula óssea, lançado na circulação e no tecido vira macrófagos. Qual a função do macrófago? Exatamente. Fagocitose, né? O que? Fala, querida. Fagocitose, né? Isso, os dois estão certíssimas. Reconhecer antígeno. Então, ele participa, junto com o linfócito, de processos cronificados. Adorei, Ana. E as duas Anas, Ana Carolina, tá? E Ana Paula, realmente, ele é macrófago. Ele está envolvido em processo fúngico, processo granulomatoso. É por aí que vocês vão começar a interpretação, associando o aumento deles à necessidade. Tá maravilhoso. Então, monócito, aumento, monocitose. Isso é uma célula apresentadora de antígeno. Eu vou botar até um desenho disso, função fagocitose. Linfócito. O linfócito, ele... desculpe, e voltando no monócito, o monócito é que vai formar aquele sistema fagocítico mononuclear, que no baço é basicamente para hemocaterese, no fígado é para defesa celular, fagocitando antígenos que vem do sistema portal, na medula óssea é para cuidar dos eritrócitos, mas de uma maneira geral é isso daí que Cristiane colocou e as duas Anas falaram, que eu adorei. O linfócito, guardem o linfócito, porque é a segunda célula em maior quantidade. Ok? E no ruminante é a que predomina em quantidade. Qual a função do linfócito? Isso, sempre reforça aí, Cris. Quiser interromper, pode interromper. Qual a função do linfócito? Imunologia. Qual a função do linfócito? Anas? Ou Tiago? Ou a Júlia Pinho? Ou a mais... Produção de anticorpos? Exatamente, Mariana. É a questão de imunidade específica. Então, a linfocitose está relacionado à vacinação, estimulação antigênica, exatamente. Mas essa produção de anticorpos é mediante um estímulo. Então, o linfócito não faz parte da imunidade inespecífica. A imunidade celular. O linfócito faz parte da imunidade o quê? Imunidade humoral, produção de anticorpos. Ele está relacionado a doenças crônicas, a processos de estimulação antigênica. E o linfócito é extremamente sensível a quê? A corticoide, a substâncias imunossupressoras, como citostáticos, antineoplásicos. Então, as linfocitopenias, diminuição, estão muito relacionadas a quê? A efeito de corticoide e ACTH e corticoide, e substâncias imunossupressoras como antineoplásicos. Dúvida? Fica só um spoilerzinho. Eu quero a terminologia. Linfocito. Então, o aumento, linfocitose. Diminuição, linfopenia. Diminuição vai ter o sufixo penia para todas as células do leucograma. Posso passar para outra célula? Eu só estou dando um spoiler de função. Basófilo, assim como o monócito, é uma célula que tem pequeno percentual. É raro ter basófilo na circulação. E o basófilo interage muito com o eosinófilo. Aí, desculpe, basófilo, Então, o aumento vai ser em filia, basofilia. E o decréscimo? É normal, não tem, é raro, é zero, costuma ser zero. Então, só tem significância se aumentar. E costuma acompanhar o aumento de eosinófilos, a eosinofilia, aumento de eosinófilos. O basófilo está relacionado com que resposta leucocitária? Junto com o eosinófilo. Sim, querido. As duas coisas, querida. O processo de hipersensibilidade imediata ou tipo 1 da imunologia, que está envolvendo alergias, farmacodermias,
Ou seja, você toma um remédio, começa a ter placa urticariforme. Você entra num ambiente com alérgenos, começa a espirrar, espirro, sem ser infeccioso, processo alérgeno. Você leva uma picada de uma zootoxina tipo abelha, vespa, e aquilo começa a inchar. É tudo mediado pela histamina que os grânulos do basófilo têm e que o eosinófilo tenta atenuar, mitigar. Por isso que a resposta de basofilia está extremamente correlacionada com a resposta de eosinofilia. Posso falar uma besteira? Casadinho dorme junto. Conhece esse biscoito? É um biscoitinho amanteigado colado com goiaba. Muito gostoso. E, geralmente, quando você tem basofilia, vem eosinofilia junto, porque os dois estão envolvidos na resposta de hipersensibilidade imediata. Posso passar adiante? Eosinófilo, que vai ser discriminado pelo nosso garoto aqui na microscopia do esfregaço. Quando eu tenho decréscimo de eosinófilo, se chama eosinopenia, porque, como vocês podem ver aqui no boxe, a diminuição penia para todos. A eosinopenia, a semelhança do linfócito, costuma ser muito efeito de ACTH e corticoide. Por quê? O corticoide estabiliza membranas. Ele inibe a liberação do principal estímulo quimiotático atrativo para eosinófilos e basófilos. Desculpa, para eosinófilos, que é a histamina. Então, por isso que o corticoide, entre N funções, anti-inflamatório, imunossupressor, ele também pode ser antialérgico, ok? Então, no efeito de ACTH e corticoide, eu tenho eosinopenia, porque a histamina circulante diminui e essas células, todos esses 5 leucócitos, duram na circulação menos de 24 horas. Então, quando a gente tira o sangue de um animal sob efeito de corticoterapia, de hiperadreno, ou num estresse sistêmico, onde é liberado corticoide, porque o hormônio do estresse é corticoide, geralmente a gente vê eosinopenia e linfopenia, tá bom? Mas não significa que é imunossupressão no caso de linfócito, porque isso é periférico, é só na circulação. Tá? E não significa necessariamente também que tem um mecanismo antialérgico, é só efeito de ACTH e corticoide dando uma alteração. Eu só quero que vocês entendam, se o número tiver decrescido, eosinopenia. E o aumento se chama eosinofilia, cuja interpretação se associa muito à interpretação de basofilia. Mas nem toda eosinofilia está acompanhada de basofilia. Mas, geralmente, a basofilia é acompanhada de eosinofilia. Confundiu? E estão relacionados a eosinofilia e basofilia com a resposta envolvendo alergia e, Ana Carolina, acho que foi você que disse, parasito sim, mas é euminto que faz ciclo tecidual, deixando nesse ciclo tecidual um monte de substância alergênica, tipo toxocara, ancilóstoma, que pode até passar pelo via placentária, dirofilariose. Então, essas eumintoses relacionadas com ciclo de Lois, ciclo enterotraqueal, ciclo tecidual, é que estão associadas à eosinofilia. Posso passar adiante? E alergias, é lógico. E doenças do complexo eosinofílico, que parece que é coisa de gato, principalmente. Posso passar adiante? Qualquer coisa, vocês me parem, que eu quero dar o termo técnico antes da gente começar a matéria. E agora, o queridinho, o complicadinho, porque na maioria das espécies é o leucócito que, se não tem maior em quantidade, que é o que acontece nos carnívoros, é o leucócito que tem maior quantidade e que mais responde pelas respostas leucocitárias, o neutrófilo. Tá? A exceção são os ruminantes. Herbívoros têm toda uma particularidade que torna o leucograma, os resultados da contagem, menos sensível para a gente detectar a inflamação. Os neutrófilos, gente, eu quero saber qual a função deles, porque o termo técnico, vocês sabem que vai ser acrescido o sufixo penia para diminuição, e se a célula é em filo, o aumento vai ser neutrofilia. Mas qual a função dos neutrófilos?
é complicado, porque ele tem muitas funções, se mete em tudo. Mas a função básica, essencial, neutrófilo, mas tem de lembrar, porque ele é mais importante. Obrigado, Ana. Nenhum feedback. Fagocitose também, Vitória. Eu vi agora, Vitória, você está certíssima. Lembrou da hematopoese. Você tem as células bipotenciais de fagócitos. A célula bipotencial de fagócito pode gerar uma unidade formadora de colônia de macrófagos, de monócito, que vai dar origem a monócito, que vai ser o quê? Macrófago. Os macrófagos que vão fazer fagocitose de fungo, de leishmania, que vão se diferenciar estiócito, mas tem outra célula que essa célula bipotencial vai dar origem, que é o neutrófilo, a célula unipotencial de quê? De granulócitos, que vai dar origem a neutrófilo. Mas o neutrófilo é um microfagócito. E é um microfagócito de quê? De que estrutura? Ele adora uma estrutura, ele fica doido quando... E se ele perde a guerra, se ele se degenera, ele vira pus, vira piócito. Quem o neutrófilo dá conta? Aguardo no chat ou falando. Júlia, Tiago e mais 25 pessoas. Não é parasito, não, mas ele vai se meter lá. Não é parasito que o neutrófilo vai se meter, não. O parasito, muito mal, e esse tipo de parasita é leishmania, fungo, eu sei que não é parasito, é macrófago. É bactéria, isso, cara. Guardem isso, por favor. Neutrófilo, bactéria. Neutrófilo que se degenera no combate de uma infecção bacteriana, vira pus, vira piócito, supura. Então, as neutrofilias, que geralmente, por neutrófilo ser a maior quantidade das células, geralmente vão dar leucocitoses, principalmente no carnívoro, que, gente, cada tijolinho desse é parte do total, da leucometria, da contagem total de leucócitos. Então, o neutrófilo, nos carnívoros, é o principal responsável pelas alterações globais, tanto leucopenia, se tiver diminuído, quanto leucocitose. E as leucocitoses neutrofílicas, exatamente, Carolina, a gente pensa logo, será que tem um processo infeccioso bacteriano, primário ou secundário? Neutrofilia. E as neutropenias, gente? A maioria delas, em pets, em carnívoros, são devido a quê? São devidos à falta de produção ou destruição do tecido medular. Então, sabe aquelas anemias por falta de produção com causa na hematopoese, afetando as 3 linhagens, dando além de anemia sem resposta, trombocitopenia e leucopenia? Essa leucopenia, na maioria das vezes, é por neutropenia por produção. A gente vai chegar a isso, estudando as leucopenias. E, continuando, os neutrófilos são tão especiais no sentido de avaliar um processo inflamatório que ele é o único leucócito do hemograma que tem o quê? Que tem subtipos, que tem formas imaturas discriminadas. Então, a gente tem um neutrófilo maduro, que é o segmentado, e outros 3 neutrófilos em sequência imaturos, não segmentados. O núcleo ainda não segmentou. Então, o aumento de neutrófilos imaturos se chama o quê? Aumento de neutrófilos jovens, aumento de neutrófilos não segmentados. Tem um termo técnico, desvio à esquerda, que eu vou explicar, porque ele tem de ser classificado quanto à intensidade, se aumenta só neutrófilo precursor imediato do neutrófilo segmentado, bastões, se chega até uma forma mais imatura, que é o metamielócito, é moderado, ou se chega a um neutrófilo muito, muito jovem, que é o mielócito. E por que eu fui acumulando eles aqui? Porque à medida que uma célula imatura é liberada, as outras células, a mais matura, ainda continua na circulação até acabar. Então, vai se acumulando metamielócito no desvio moderado, vai se acumulando bastões, metamielócito no desvio grave até chegar a mielócito. É o tipo de célula até onde chega o desvio. Eu vou explicar isso. Eu só quero que vocês guardem o seguinte:
aumento de neutrófilos jovens na circulação, se chama desvio à esquerda. E a interpretação mais provável é que seja recrutamento, é isso mesmo, ó, recrutamento de células para combate à bactéria, a infecção. Infecção é a minha interpretação mais provável que tem que ser filtrada pela clínica. E eu vou classificar esse desvio como regenerativo, quando... Regenerativo é o quê? A medula tem capacidade de voltar à maturação e envio de células segmentadas. O somatório de neutrófilos segmentados, que é o que eu desejo, seja maior do que o somatório de neutrófilos jovens, não segmentados, bastões, etc. e tal. E degenerativo, que é uma figura raríssima em cão, é de prognóstico ruim, e gato também, carnívoro, de modo geral, porque aqui está mostrando que predominam células jovens. Para combater uma infecção, eu quero células maduras com capacidade de fagocitose. Então, esse é o nosso roteiro técnico. Alguma dúvida do ponto de vista técnico? Porque vocês vão entender os resultados por essa terminologia que eu estou colocando aqui agora. Eu gastei meia hora nisso, porque eu acho que valia a pena essa introdução, para começar a aula. Dúvida? Poxa, eu acho que eu mosquei na parte do regenerativo. Não tem como repetir, por favor? Não entendi. Tem, eu vou explicar isso detalhadamente, Raquel. O regenerativo sugere o quê? Que recupera, não recupera? Regenera, né? Sim, sim. Sim. Por quê? Porque, tecnicamente, o somatório de neutrófilos segmentados, maduro, que é o que tem maior capacidade fagocitária, supera o somatório de neutrófilos imaturos. Entendeu isso? Ah, sim. Tá bom? Isso é a questão técnica. E é regenerativo por essa questão técnica e costuma ser... costuma não, é muito melhor do que o animal ter um desvio degenerativo. Porque você imagine um combate a uma infecção onde só predominam células jovens. Mostra que a medula já está esgotando. Deu para entender, Raquel? Deu, professor, obrigada. Eu vou detalhar. Então tá, fechamos aqui e vamos começar a aula propriamente dito. Qualquer coisa, vocês interrompam. Fala, querida. Olha, geralmente está acompanhado de neutrofilia, mas isso é uma classificação do desvio que independe de neutrofilia e de leucocitose ou de neutropenia, dando leucopenia. É uma coisa à parte. Eu só vou classificar o desvio. Esquece que a neutrofilia ou neutropenia vão ser interpretadas juntas. Geralmente, quanto mais grave o desvio, menor o número de neutrófilos, porque está esgotando. Eu vou tentar explicar lá, mas foi ótimo o seu spoiler. Eu só quero que vocês vejam isso, gente. A gente vai ver as respostas. Eu vou dar cada um dos tijolinhos e depois vou construir o todo. Eu vou mostrar as respostas leucocitárias de cada leucócito e depois vou mostrar o que isso interfere na resposta global, na leucometria global. Mas deixando claro que a interpretação geralmente começa na leucometria global. Então, vou começar com as respostas leucocitárias de cada leucócito, objetivando o quê? Entender como é que eles são formados. Compreender aqueles laudos que vocês têm de ter uma ideia de função das células e o que significa aumento e diminuição. Penia é um sufixo que indica diminuição na contagem dessas células. E citose para as células que terminam em cito. E filia, aumento para as células que terminam em filo. E essas alterações quantitativas, elas estão relacionadas a alterações morfológicas de microscopia, que eu vou destacar junto com a formação deles. E entender as respostas leucocitárias de cada leucócito baseado nessa função. E o porquê ocorre a alteração morfológica. E por que ocorre o aumento, a necessidade
de passagem na circulação e por que ocorre a diminuição. E aí eu crio base para entender, montando cada uma dessas respostas leucocitárias para cada um dos leucócitos, que são 5, eu tenho a base para entender as respostas leucocitárias globais e entender o resultado do programa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, vou passar, tá bom? Posso passar? Opa, peraí. Tá. Então, vou passar. Peraí. Eita. Passei. Que aqui eu não estou vendo o chat. Então, peraí um instantinho. Deixa eu dar um jeitinho nisso. Como é que eu faço? Ele está aumentando aqui. Vou deixar assim mesmo. Vou passar então. Qualquer coisa vocês têm que falar, porque eu não estou vendo mais o chat. Então, os objetivos. E aí, eu tenho o protocolo, que eu sei que é muito saturado. Aqui travou. Quê? Aqui não está apresentando, agora que foi, está um pouco atrasado. Tá, então tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a apresentação, vou pegar... Deixa eu ver se eu... Acho que o que aconteceu é o seguinte, apresentação de slide. Fabrício, guarda isso, Cristiane também. Configurar a apresentação de slide, era isso mesmo. Clica em apresentação de slides no seu PowerPoint, tipo de apresentação apresentada por uma pessoa manualmente e ok. Agora vai dar certo. Desculpem, gente. Eu esqueci de transformar essa apresentação do PowerPoint. Por isso que não estava dando certo para mim. Guardou, Cristiane? Guardei, CH. Para você ver o chat também. Então... foi aquele vídeo que você mandou, né? Isso, exatamente. Agora sim, agora eu maximizo e não perco o chat. Então, é o seguinte, olha só, esse é o protocolo, ok? A gente tem uma contagem total de leucócitos por volume de sangue, cuja alteração pode ser diminuição de leucopenia e aumento de leucocitose. E a gente tem, por microscopia do esfregaço, a proporcionalização, por favor, guardem isso. E se não entenderem, simplesmente se condicionem a sempre ler o valor por microlitro. Porque para eu conseguir, para qualquer pessoa conseguir uma representação de contagem de leucócitos no esfregaço, eu tenho que fazer uma representação relativa a 100, ou seja, percentual. Eu conto, em média, 100 ou 200 células, sendo que quando eu contar 200, eu vou dividir cada célula por 2. Mas 200 foi pouco. Conta 500, divide cada célula por 5, que aí eu tenho uma representação percentual que vai ser jogada, por regra de 3, na correção pela leucometria global, e eu tenho valor por microlitro, que é o valor confiável. Então, vocês sempre vão interpretar em valores absolutos ou por microlitros, e não em valores relativos ou percentuais. Guarda, condiciona, porque o leucograma vai ter os dois valores. Dúvida? É como o comércio... Não entendi, professor. Como é que fica, como é que eu consigo fazer essa relação em microlitro? Quando tiver um hemograma, eu vou exemplificar. Eu só vou te argumentar o seguinte, Ana, eu adorei sua intervenção. Eu vou argumentar o seguinte, quando a Casas Bahia, a Toulon, ou uma boutique que você gosta, estampa em letras garrafais lá, 70% de desconto, você se despenca para comprar? Não. 70% é muita coisa, mas 70% de quê? Então, o comércio te engana isso. O valor relativo, ele é consequência do modo que eu tenho de contar leucócitos no esfregaço, porque eu não consigo contar todos os leucócitos do esfregaço. Então, eu conto múltiplos de 100 e obtenho valores percentuais, que vão ser mais confiáveis na interpretação se eu corrigir pelo absoluto da global, da contagem global. Vamos supor que eu tenha contado 70% de neutrófilos, tipo minha liquidação que eu coloquei para vocês. E minha leucometria global foi 10 mil leucócitos. Quanto que é 70% de 10 mil? 7 mil neutrófilos. Então, o valor por microlitro é o valor confiável.
O valor que o comércio te coloca em percentual, ele não é confiável. A primeira coisa que eu vou fazer quando entrar na loja da AD e tiver uma liquidação de 70%, eu vou perguntar, escuta, 70% é de quanto? 70% é quanto em dinheiro, sabe? É o valor absoluto. Então, cuidado com o valor percentual, que ele aqui é apenas um artifício para chegar ao valor absoluto, por microlitro, que é o mais fidedigno, confiável, que é o que vocês vão interpretar. E quando eu tiver um exame aqui, eu vou te mostrar isso. Deu para te convencer um pouquinho, Ana? Deu, tá bom. Tá? Você não vai cair nessa história de liquidação, não, né? Depende. Depende do valor absoluto. Depende do quanto custa na realidade. Gostei. E, gente, o hemograma, como um todo, ele é quantitativo e morfológico. Então, eu quero ver se o monócito está ativado a macrófago, se o linfócito está reativo, está ativado a plasmócito, se tem inclusões nos leucócitos. Então, aqui, pois eu posso ter até leishmania sendo fagocitado por neutrófilo, como ocorre eventualmente. E a gente, como o eritrograma tinha complementos, o eritrograma, série vermelha, tinha no reticulócitos, para abordagem anemia, um complemento à parte do hemograma, tinha na proteína plasmática uma avaliação do estado nutricional e do grau de hidratação influenciando a série vermelha, o eritrograma. O leucograma tem complementos próprios, inerentes, que é o quê? A determinação refratométrica pobre, mas limpinho, ou seja, rápido, econômico e muito eficiente. De quê? De fibrinogenemia, principalmente para herbívoro, que, como eu falei, predomina linfócito, que não me dá informação de infecção, a não ser que seja uma infecção muito cronificada com estimulação antigênica. Linfócito é imunidade específica. Então, ele não é igual ao neutrófilo, que quantitativamente me fornece informações de infecções bacterianas com mais sensibilidade. Tá? E os herbívoros, por ter pouco neutrófilo, o leucograma fica muito limitado. Então, a questão do fibrinogênio vai me ajudar. Aguardem que eu vou explicar isso melhor. Porque isso faz parte da resposta inflamatória, do exudato, que não é só celular, também é proteico. Então, esse fator 1 da coagulação, essa proteína de fase aguda, fase inflamatória, que é o fibrinogênio, me ajuda principalmente em ruminantes, é mais sensível que o leucograma, dando spoiler. E é lógico, gente. Alguma dúvida até agora? Aqui entra o quê? Nesse protocolo? Alterações de outras partes do hemograma, a teoria unicista. Então, no caso das leucopenias, que estão, na maioria das vezes, nos carnívoros, relacionadas à neutropenia, eu quero ver se tem outras linhagens envolvidas. Trombocitopenia e anemia sem resposta, na depressão medular. E é o que a gente chegou em conclusão em relação a essas anemias sem resposta. Chega um momento que só puncionando a medula óssea, só indo adiante no imunodiagnóstico de uma causa de depressão medular, como um 4DX e um PCR para Ehrlichia. Isso é nosso roteiro. Posso dar origem ao meu primeiro nascimento, começar meu parto de um leucócito específico? Posso? Pode. Pode. Então tá. Então eu tenho uma parte que é o leucograma em si e tenho esses complementos, principalmente o fibrinogênio, ok? E fibrinogênio refratométrico, como está aqui o garotinho vendo no refratômetro. Pobre, mas limpinho, só dá trabalho. E aí, gente, ainda um princípio básico, e principalmente voltado para fagócitos, principalmente para neutrófilos. Dentro da granulocitopoese, que é a formação de granulócitos, ou granulocitogênese, e aí destacando a neutrófilopoese, a formação de neutrófilos, para animais neutropênicos, a gente tem reguladores sintéticos, fatores estimulantes de colônia, que podem ser usados. Esse granulócito colony stimuli factor estimula neutrófilos, estimula granulócito, é o granuloquine. E aqui na célula tronco bipotencial, eu tenho
granulócito, macrófago, cólon, estímulo fator estimulante de colônias. Ele é usado para gatinho com FIV-FeLV, para paciente com neutropenia, onde o número de leucócitos está muito baixo, e eu tenho que entrar com antibiótico para melhorar a imunidade inespecífica deles. Eu não posso deixar o animal neutropênico extremo, uma neutropenia com leucopenia extrema. Professor. Eu tenho que cercar com antibiótico e, de preferência, estimular se a medula estiver deprimida. Fala, Mariana. Tem também um outro fármaco que o pessoal prescreve, que eu já vi, é a timomodulina. Ele entra nessa mesma Fabrício, conhece? Eu não conheço, não. É o Leucogen. Ah, não, bobinha. Leucogen, Blauferon, interfero são estimulantes específicos, são para linfócitos, tá bom? Que vai casar com a imunidade inespecífica. Eu estou falando de neutrófilo. Então, esse Leucogen aí não rola nesse caso que eu estou falando, não. Rola como coadjuvante, mas não é o princípio que eu estou falando, que é o princípio de quantidade diminuída e, consequentemente, extremamente diminuída a quantidade, consequente, uma imunodepressão inespecífica. Leucogen, Blauferon, e tem outros, eu tirei, são até o levamisole, que é um vermífugo, ele tem capacidade imunoestimulante. Então, esse é paralelo, tá bom? Pertinente o que você falou, mas não está envolvido aí com estímulo a uma medula deprimida. E sim, aí está estímulo a tecido linfóide. Te convenci, Mariana? Sim. Tá. Então, querida, olha só, isso daí custa 200, 300, até 500 reais, e é usado porque peso corporal, PET, dá para usar, né? Só que tem que, muitas vezes, o proprietário não dá. Então, tem gente que usa lítio. O hospital lítio estimula a leucopoese e diminui a eritropoese. Então, o lítio até para doente bipolar, só que ele secundariamente estimula a leucopoese. O melhor é usar isso daqui. E usar esses imunoterápicos que você acabou de falar aí. O Leucogen, o Blauferon e outros aí. Que eu estou deixando de lado porque não está focado diretamente no hemograma, como os neutrófilos. E aí, gente, a gente tem a formação. Olha só, célula-tronco multipotente, célula-tronco mieloide, que vai formar os 4 principais tipos de leucócitos, o neutrófilo, o monócito, o basófilo e o eosinófilo na eosinofilopoese. E a célula-tronco linfóide, que a linfopoese vai ser basicamente extramedular. Semana passada, nós vimos aqui o vermelhinho. O quê? A eritropoese. E semana que vem a gente vai ver a megacariocitopoese formando plaquetas. Mas lembrando, tudo vem de uma célula-tronco comum, que vai se diferenciar em etapas, que vai ter uma progênie morfologicamente reconhecível, que vai sofrer várias mitoses. Pega aqui olha só, uma célula-tronco pluripotente, uma célula-tronco mieloide, onde as células vão ser constantemente produzidas na medula óssea, que é uma unidade formadora de colônia de granulócitos, eritrócitos, megacariócitos e macrófagos. Uma célula-tronco já diferenciada com 2 linhagens de fagócito. A que eu vou ver agora em seguida é a de linhagem de quê? De neutrófilos, que vocês estão vendo aqui, a unidade formadora de colônia de granulócitos, que o granuloquine sinteticamente vai atuar, e aqui o molgrastine atua na bipotencial, mas seguindo a linhagem aqui do granulócito, eu tenho um mieloblasto, eu tenho várias mitoses com amadurecimento e capacidade fagocitória bactericida, até formar o neutrófilo, que vai usar o sangue para circular, que todos esses leucócitos vão ter função no tecido. Posso passar adiante? Tá. Então, eu vou destacar agora a neutrófilopoese dentro da granulocitopoese. Destacando a granulocitopoese a partir do primeiro precursor morfologicamente reconhecível, que é uma célula com um nucleolo, é um blasto, é o mieloblasto. E de mieloblasto a promielócito e a neutrófilo mielócito, eu só quero que vocês guardem mielócito, metamielócito, bastão e segmentado, que é o que pode aparecer no laudo do sangue circulante. Porque mieloblasto, promielócito, é para vocês terem ideia na medula. Então,
essa etapa medular é um conjunto, um compartimento, são etapas de mitose, de proliferação. Quando chega de mielócito até metamielócito e bastão, e aqui eu estou destacando neutrófilo, mas isso vale para eosinófilo, vale para basófilo, mas o principal, quantitativo, e geralmente a maioria das respostas leucocitárias são neutrofílicas. Então, vamos destacar só neutrófilo, tá? Porque é o que vai ter interesse médico aplicado. Então, de neutrófilo, metamielócito e neutrófilo em bastão, eu tenho o quê? Um compartimento, ou pool, ou conjunto, ou fase celular, onde a célula amadurece e, morfologicamente, principalmente o que acontece é afinamento, adelgaçamento do núcleo e paralelismo de margem nuclear. Você está vendo? O núcleo está afinando, adelgaçamento. E ele está caminhando para maturação, ele está caminhando para um amadurecimento, mas aqui ele ainda está maturando. Quando ele segmenta, ele está maduro, e aí ele vai formar o quê? Olhem só, uma reserva medular, monócito, não tem reserva medular, mas neutrófilo, principalmente, tem reserva medular. Eritrócito, a reserva, entre aspas, é no baço. Plaquetas, a reserva, entre aspas, é no baço, por uma questão de hemodinâmica, que eu falei, ao do fluxo circulatório menor naquela polpa vermelha. Agora, neutrófilo, por favor, guardem que existe na medula uma reserva de neutrófilos maduros, segmentados, e que libera isso daí para o sangue. Posso passar adiante? Tá. E aí eu quero que vocês guardem isso. Na medula, de mieloblasto para mielócito, para promielócito, e aí sim que começa, de metamielócito, bastão, segmentado. Então eu tenho um conjunto mitótico na medula, proliferativo, um conjunto pós-mitótico que está maturando, está alongando, está adelgaçando para segmentar e formar uma reserva medular que vai lançar para a circulação. E aí, desculpe, mas é fato. Na circulação, como eles são maiores do que os eritrócitos e estão em menor quantidade, eles se estratificam. Parte dos leucócitos, dos neutrófilos principalmente, que tem 70% no cão, né, eles ficam margeando o endotélio e não faz parte da contagem. E parte fica no meio do vaso, que é o que vai ser contado. Então, ainda tem uma estratificação circulatória que vai fazer parte do hemograma. Eu sei, é muita informação, mas eu vou reforçar no próximo slide. O que eu quero que vocês saibam é que, num animal saudável, sem estímulo inflamatório, etc. e tal, a predominância são de neutrófilos segmentados. Um ou outro neutrófilo maduro vaza para a circulação, assim como vazava um reticulócito ou outro, mas não chega a ser um aumento de neutrófilo imaturo, caracterizando uma infecção. O próximo slide eu acho que vai ser mais ilustrativo. Então, na medula, essa estratificação é interessante, e é de neutrófilo maduro. Então, os compartimentos de neutrófilos. Na medula, para vocês terem ideia, eu tenho o quê? Um compartimento mitótico, um compartimento de maturação. O mitótico prolifera, o de maturação alonga, adelgaça o núcleo para segmentar e formar uma reserva que vai ser lançada para a circulação. E como é que eu vou abordar tecnicamente, semiologicamente, isso? No mielograma, na mielocentese. Mas o que me interessa hoje, e no curso que eu estou dando para vocês, é a circulação. E na circulação, vocês têm que saber que os leucócitos lançados da reserva para o sangue se estratificam, margeando o endotélio e uma parte no centro do vaso. E você vai colher para o leucograma, para a leucometria global específica, o que está no conjunto circulante. E você vai abordar isso através do quê? Do hemograma. Células em trânsito duram menos de 24 horas na circulação, meia-vida, porque a função não é na circulação, é no tecido. Se não tiver necessidade, eles vão ser eliminados nas secreções intestinais, nas secreções urinárias, respiratórias, mas se tiver um foco inflamatório,
neutrófilo vai para aquele foco inflamatório, vai para o útero com piometra, por quimiotaxia, o tropismo. Se tiver uma picada de abelha, eosinófilo vai ser estimulado a produzir, e vai onde teve aquela picada de abelha, vai infiltrar aquele tecido. E você vai abordar isso daí, esses leucócitos no tecido, nos infiltrados leucocitários da histologia ou na citologia, que a gente vai ter uma abordagem rápida. Dúvida? Eu quero vermelhinho, hein, gente? É o vermelhinho que me interessa para vocês, que eu quero que vocês saibam que vocês estão colhendo sangue do centro do vaso e que ainda tem um monte de célula margeando o endotélio e vai trocando uma metade com a outra. Posso passar adiante? Pode. Vocês estão aceitando as informações e compreendendo? Então, vou passar adiante, porque eu vou usar todas elas, hein? E aí, entra, para eu entender a resposta leucocitária, a função de cada célula. Neutrófilo, neutrófilo, neutrófilo. Bactericida, bactericida, bactericida. E estímulo fagocitário também, não é só para monócito, macrófago. Ele realmente, quem falou que era fagócito, está certo, mas é basicamente um microfagócito bactericida. E olha que bonitinho, olha aqui, o núcleo alongado, segmentado, e ele viu uma bactéria, fagocitou a bactéria, às vezes faz pinocitose, aqui junta com um monte de substância bactericida, lactoferrinas, bababá, e quando dá tudo certo, ele come, digere e cospe a bactéria. Quem dera se fosse assim. As bactérias, e principalmente as gram-negativas, são malvadas. Elas muitas vezes matam e degeneram o neutrófilo, fazendo ele virar pus, piócito, supurativa. Então, toda vez que você vê um animal, não só com febre, mas também com o quê? Com corrimento supurativo, purulento, vaginal, ocular, nasal, você pode pensar, já está esperando uma leucocitose por neutrofilia, uma leucocitose neutrofílica, e geralmente envolvendo neutrófilos jovens. Eita, desvio à esquerda, aquele termo técnico que eu falei. E aí, não sei se o GIF vai funcionar, acho que não está funcionando, não. Ai, que pena. O GIF aqui, o neutrófilo vinha, saía do conjunto circulante, marginava e ia aqui para o tecido fagocitar essa bactéria. Que pena, ele era tão bonitinho. Não está rodando aí para vocês, não? Tá não, prof. Que pena. Poxa, que ele estava contando de rodar, não funcionou aqui, não. Tá, não. Ô, Carlos Henrique, talvez é um modo de apresentação, não sei. Mas das perdas, essa é a menor. Eu quero que eles guardem que ele é bactericida, os neutrófilos que estão margeando, eles transmigam o endotélio por interações de receptores e que vocês tenham uma noção, gente, nunca dê corticoide, porque vai parar essa diapedese leucocitária, que é extremamente ativo. Entendido? Corticoide inibe essa marginação e essa diapedese. Então, não deem corticoide em doença bacteriana ou fúngica, em doença infecciosa. Eu vou reforçar isso. Por quê? Porque você inibe o combate do agente pelo organismo. Então, ele sai do conjunto circulante, rola e vai. Que pena. Depois eu passo no estudo à parte. E aí, gente, aqui o GIF funcionou. Estão vendo as bactérias rodando? As bactérias estão aqui mexendo no tecido? Sim. Então, as bactérias não é para estar num lugar asséptico, né? Então, elas contaminando o tecido, elas vão gerar tumor, rubor, calor, dor e função lesada. Inflamação. Você tem vasodilatação com aumento da fenestra dos poros, dando o rubor pela vasodilatação, dando tumor pelo inchaço, e isso daqui é justamente para facilitar o quê? A marginação das células, as células migram junto com proteínas inflamatórias, ou seja, formam uma resposta inflamatória exudativa de células e de proteínas inflamatórias. E dentro dessas proteínas inflamatórias está o fibrinogênio. Como o leucograma de ruminantes quantitativamente tem pouco neutrófilo, ele é pouco sensível como biomarcador de inflamação. Então, eu vou usar mais o fibrinogênio em ruminantes. E em carnívoros, 70% das células são neutrófilos, comparado com ruminantes, que é apenas 30%. Então, se 70% das células em carnívoros
cão, que eu estou falando, são neutrófilos, ele é um ótimo biomarcador de inflamação. O leucograma, quantitativamente, por valores aumentados, eu percebo a inflamação. É lógico, tem outros diagnósticos diferenciais que a clínica filtra. Nunca interpretem um exame sem um filtro clínico. Vai ter tantas possibilidades que vai ser inconclusivo no final das contas. Desculpe. Tudo bem? Posso passar adiante? Tá, continuando. Então, o neutrófilo, quando ele está segmentado, quando ele está todo lobulado, é um neutrófilo maduro. E ele pode ter até 5 lobos, que é segmentado. Mais do que isso, é hipersegmentado. Tá bom? Aí vai gerar outra figura hematológica que deixa para lá. É efeito de corticoide ACTH que prende o neutrófilo na circulação. Não deixa ele migrar. Mais de 5 lobos. O fato é que aqui tudo é neutrófilo maduro. E tem os imaturos, que vocês estão vendo aqui o bastão, que é o precursor imediato do neutrófilo segmentado, que se você esticar esse núcleo parece um bastão. Mas poderia ser mais gordinho, metamielócito, e poderia ser muito menos alongado, que é o mielócito. Tudo depende de onde a intensidade de demanda, de necessidade para mobilizar. Tudo bem? Entenderam o que é neutrófilo segmentado e não segmentado? Oi? Tá. Então, é o seguinte, o que é esse danado de desvio à esquerda? É um desvio de rodovia? É. DE é dedicação exclusiva para magistério superior universitário? É. Mas hematologicamente, desvio à esquerda é um aumento de neutrófilos imaturos. Então, convenção, foi combinado que os neutrófilos, numa sequência de maturação, iriam maturar de neutrófilo mielócito para metamielócito. O mielócito sai do conjunto proliferativo, entrou no de maturação em mielócito, começou a alongar em bastão e segmentou em segmentado. E quando aumenta, porque sempre tem um percentual de bastões na circulação que foge da medula. Quando aumenta o número de neutrófilos imaturos, no resultado do hemograma, a gente chama de desvio à esquerda. Então, o aumento de neutrófilos imaturos, principalmente em carnívoros, está associado a neutrofilia com leucocitose neutrofílica, nós vamos ter provavelmente uma infecção, um recrutamento, uma mobilização, uma necessidade de neutrófilo. É que, na circulação, está sendo pedido que vá para a circulação para atuar no tecido células de combate à bacteriana. E quando acaba a reserva medular, começa a entrar a reserva medular de neutrófilo segmentado, começa a entrar no conjunto de maturação a partir de bastão, porque a liberação, tal como no eritrograma, é em ordem de maturação, escalonada, ou seja, em ordem, a célula que está mais amadurecida tem maior função. Fernanda, hoje à noite, 9 horas, eu vou repetir essa aula se for preciso, tá? E não sei se está gravando, porque eu não tenho essa habilidade, eu espero que sim. Tá? Então, é o seguinte, e a classificação do tal desvio? Quanto à intensidade? Se o resultado do hemograma for só tiver aumento de bastão e não apareceu aumento de bastão, porque bastão tem um percentual que vaza da medula para o sangue, e não apareceu metamielócito e mielócito, você vai ter um desvio discreto. Então, geralmente esse desvio discreto, ligeiro, suave, porque só chegou até bastão, ele geralmente está associado com leucocitose devido à neutrofilia, e predominam geralmente neutrófilos segmentados, dando spoiler. Se aparecer metamielócito, chegou metamielócito, e é lógico, eu vou ter bastão e vou ter neutrófilo segmentado na minha contagem no resultado do hemograma. O desvio é moderado. E se o aumento de neutrófilos imaturos na circulação chegar até mielócito, o desvio é intenso ou grave. Geralmente, esses nomes, esse intenso, grave, moderado, discreto, suave, ligeiro, que é a mesma coisa, geralmente esses nomes, como o próprio já disse, sugerem o quê? A gravidade, a necessidade de células
para combater um processo inflamatório. O cachorro, para chegar a um desvio intenso ou grave, é muito difícil. Geralmente, a gravidade é dada pela intensidade de leucocitose e não pelo desvio, porque a capacidade produtora dele, da medula, é muito grande, porque normalmente ele já tem muito neutrófilo na circulação. Tendo muito na circulação, a reserva é grande, a capacidade produtora também é grande. E aí, quanto ao tipo que eu falei, é outra abordagem desse aumento de neutrófilos imaturos. Eu vou comparar os neutrófilos segmentados, o total deles, com o total de neutrófilos imaturos. E vou ver, comparando, se o número de neutrófilos imaturos é menor do que o maduro, ou o oposto, o maduro é maior do que o imaturo, se eu fizer o contrário. O desvio é regenerativo. Costuma ser uma boa resposta. E é o que geralmente cachorro faz. E aí a gente perde a questão de prognóstico, nesse caso para carnívoro, porque cachorro dificilmente entra na outra circunstância. Se cachorro entrar em desvio degenerativo, predominando células imaturas, isso é péssimo numa espécie que tem muito neutrófilo, numa espécie que tem uma capacidade granulocitopoética grande. Mas a ideia é sugerir um prognóstico com isso. Um recupera a capacidade de maturar, a reserva é reposta, e o outro dificilmente recupera. Para cachorro isso é ruim. Para herbívoro isso é fácil, e não tem tanta gravidade. Com o tempo eu espero que vocês entendam isso. Mas isso é um aprofundamento que eu não faço questão que vocês tenham. Eu quero que vocês entendam que neutrófilo é bactericida e o aumento desses neutrófilos imaturos, a começar com bastão, indica infecção. E que a gravidade da infecção é dada mais pela intensidade da leucocitose em PET. Tudo bem? Mariana? Obrigado, Ana. Sim, professor. Ótimo. Então é o seguinte, desvio à esquerda, resumindo, é o aumento de neutrófilos imaturos na circulação, a começar por bastão, que é em ordem escalonada de maturidade. Quanto à intensidade? Tá bom? Lembrando que isso daqui eu não faço questão que vocês gravem no meio de tantas informações. Eu quero que vocês gravem que as leucocitoses neutrofílicas estão geralmente associadas com infecção. E quando tem desvio à esquerda, aumento de neutrófilo imaturo, essa hipótese fica mais reforçada. E clínica. Vocês partiram de um animal com febre, com corrimento purulento, com linfadenomegalia reativa, aumento de ínguas, porque essas classificações realmente são mais profundas. E para cada espécie tem de ter uma consideração em função da proporção de neutrófilo. Então, é muito detalhe. Então, fica isso daqui na informação que a gente pode se aprofundar de acordo com a curiosidade de cada um. E aí, gente, eu não posso deixar de mostrar a formação, as alterações quantitativas, sem mostrar as correlações de alterações de microscopia morfológica. Como o neutrófilo é bactericida, ele sofre muita influência de quê? De toxemia bacteriana. Então, neutrófilos tóxicos não é intoxicação química. Neutrófilos tóxicos é severidade de toxemia bacteriana. É risco de choque endotóxico. E aí pode se manifestar desses 5 modos aqui, que é de competência do patologista, que ele vai colocar o quê? Neutrófilos tóxicos. Minha bactéria aqui está rodando. Por que meu GIF do neutrófilo não rodou? Então, a interpretação geral do desvio à esquerda. Infecção, tá bom? E aí considerar se é carnívoro ou herbívoro, porque a quantidade, a proporção do neutrófilo modifica a resposta inflamatória. No herbívoro, eu vou dar mais valor ao fibrinogênio, que é um complemento do leucograma, do hemograma. E no carnívoro, eu vou dar mais valor a quê? A quantidade de neutrófilo e se tiver associado com essas alterações morfológicas. Então, se avalia as classificações de intensidade junto com o total de neutrófilo e associando as alterações morfológicas, e aí eu vou dar um hemogramazinho para a gente se distrair, para vocês verem como é importante o leucócito. Professor, antes do senhor começar o hemograma... O quê? Antes do senhor começar o... Fala então. Fala, querida.
O senhor disse que neutrófilo tóxico não está relacionado à intoxicação química, não. A toxemia bacteriana. O que é toxemia bacteriana? É materiais de processo inflamatório, é bradicinina, leucotrienos, são várias substâncias tóxicas que vão na medula e dão essas alterações morfológicas, que tem a ver com toxemia bacteriana, com severidade de inflamação. Eu achei ótima a sua interrupção. Mas teria mobilização de neutrófilo se eu tivesse uma intoxicação? Escuta, não. Aliás, até depende do tipo da intoxicação. Se tomou chumbinho, a intoxicação é colinérgica, vai ter cialorreia. Você está perguntando para um professor de toxicologia, hein? Eu sei, eu vou ficar com você até meio-dia hoje. Ah, coitada dela. Na intoxicação, geralmente tem neutrofilia, mas não por infecção, só se ela vier por complicação oportunista. Geralmente é por excitação física. Não é leucocitose, leucograma inflamatório. Costuma ser leucograma de estresse sistêmico, que eu ainda vou falar para vocês, tá? Essa toxemia não é substância química. Eu vou cobrar patologia clínica como pré-requisito da toxicologia, porque eu estou embaralhando a cabecinha sua. E eu preciso da patologia clínica na toxicologia, hein, para investigar o que está acontecendo com o animal. Mas eu adorei, Helena, porque isso você ajuda muito seus colegas. Posso prosseguir? Pode sim. Tá, obrigado, querida. Adorei você agora. Agora eu entendi por que você perguntou, que você está com a cabecinha feita da toxicologia, está vendo muita intoxicação. Quando a gente estuda micologia, a gente acha que é tudo fundo. Quando estuda patologia clínica, a gente quer alteração em tudo quanto é exame. E às vezes não tem, gente. Olha só, a gente fica muito focado numa coisa. Você pensa só, você na clínica, no plantão, estudando sinomose. O primeiro cachorro que chega lá, você quer que ele tenha sinomose. É verdade, infelizmente. Então, você tem que estar aberto, esteja aberto. Mas as toxicoses, de maneira geral, não estão relacionadas à infecção. É lógico que tem determinadas infecções que vão gerar produtos tóxicos, tá? Mas isso é outra coisa. Eu não gostei dessa abordagem da Cássia, não, mas ela colocou isso e tem uma viés aqui. O que me interessa é vocês pegarem o caso clínico. Esse cachorrinho está apático, prostrado, isso não me diz nada, porque é comum a várias doenças, mas ele está com febre, gente. Febre pode ser inflamação. E, olha o hemograma aqui, não posso fazer nada. Vocês vão ter o paciente, vão colher o sangue da jugular, da cefálica, da safena, vão mandar para o laboratório vai dar isso para vocês. E aí, ele tem anemia? Eu vou interpretar esse eritrograma? Se não tem anemia, a Ana é espertinha, já olhou lá o hematócrito 38%, ao invés de ficar comparando as 3 determinações, geralmente quando uma está normal, as outras também estão. E, se não tem anemia, tchau, benção, eritrograma. Porque geralmente as alterações no hemograma, na maioria das vezes, estão focadas numa linhagem. E aí, tem trombocitopenia, para eu elencar a possibilidade de doença do carrapato. Não estou dizendo que é doença do carrapato, não, mas é uma pista para a doença do carrapato. Tem trombocitopenia? Não. Gente, a alteração está no leucograma. Poderia ter em outras linhagens? Sim, mas geralmente o foco maior está na gravidade de uma linhagem. E vocês têm de ver, quando está nas 3 linhagens, o negócio não é muito bom, não. Então, o leucograma, a leucometria global tem 30 mil, e o normal é de 6 a 17 mil. Como é que chama 30 mil de leucócitos? Leucocitose. Leucocitose, ponto. Mariana, desculpe aí, querida, mas primeira interpretação que você faz com qualquer resultado do laboratório. Você ainda não tem essa noção. Não chega. É uma leucocitose que eu diria significativa. A grave, a extrema grave é que quando passa de 50 mil no cão. Eu ainda vou dar isso para vocês. Vocês não têm como ainda avaliar isso. Então, a leucocitose significativa, os cães costumam responder à infecção, né, significativa. Quer dizer, é considerável. E é digna de se pensar em infecção, mesmo se não tiver desvio à esquerda, porque as infecções no cão, vocês vão guardar que está em torno de 30, 35 mil. Ok?
que leucocitoses discretas estão próximas de 17 mil. É 21 mil, é 18 mil, 19 mil. 30 mil é uma leucocitose marcante, mas não é extrema. Calma que eu vou dar esses critérios. Vocês estão neófitos, ainda não viram isso tudo. E aí, começando com a parte geral, nós vamos interpretar a parte específica, ok? Essa leucocitose é significativa, isso é uma interpretação. Nós temos o quê? Que, olha só, 80... Oi? Não, calma, eu vou chegar lá, tem desvio. Mas antes de ver o desvio, vou ver a parte geral. 86% dos neutrófilos, particularmente 76% de segmentados, quanto é? Faz aí um cálculo de regra de 3 simples direta. 86% de 30 mil, 25.800. Desses 30 mil, 86% ou 25.800, sempre interpretando no valor absoluto, para você não ser enganado pela liquidação da D, tá bom? Da Casa e Vídeo. Então, o valor absoluto é o confiável. 25.800, isso daí é o quê? É uma neutrofilia. É uma neutrofilia que para no neutrófilo maduro? É uma neutrofilia madura? Não. Eu tenho aumento de neutrófilos imaturos. Ué, mas só aumentou bastão. Olha que um determinado percentual de bastão é normal. Eu posso ter até 3%, que vai dar 300. E aqui eu tive 3.000. Então, é um aumento de neutrófilo imaturo. Então, é um desvio à esquerda. E é ligeiro, porque só foi até bastão. Não mobilizou, não recrutou do conjunto de maturação. Acabou a reserva, com certeza, porque entrou no conjunto de maturação, mas não entrou no metamielócito da medula. E é um desvio regenerativo, porque se eu comparar 0 mais 3.000 com 22.800, que é o neutrófilo maduro, 22.800 é maior. É um desvio que regenerativo. Isso para o cachorro não tem tanto significado. O que me importa é o grau da leucocitose, ok? Que está dentro da resposta inflamatória, que marca bem a inflamação, não é extrema, e que o desvio ainda não chegou a formas imaturas. Se chegasse a metamielócito, eu ficava preocupado. Se chegasse a mielócito, eu arrancava os cabelos. E provavelmente já não ia ter tanto leucócito, porque já estava esgotando. Isso é raro em cão, gente. Desvio chegar até mielócito. Ok? Estão entendendo? Porque eu tenho outros achados aqui que eu não quis colocar. Por exemplo, deixa eu ver que eu tenho outros achados. Não, o resto eu deixei tudo normalzinho. É só um desvio à esquerda. Como é que eu sou bonzinho, né? Ah, mentira, hein? Posso passar adiante? Eu estou dando neutrófilo, estou focando neutrófilo. Não significa que não possa ter alteração em outras linhagens. É comum na infecção que essa apatia, essa prostração, porque ele está doente. Apatia, prostração é o quê? É estresse. Então, aqui, nesse exame, porque cada exame é um exame, eu não tive linfopenia ou mesmo eosinopenia, mas eu poderia ter efeito de ACTH e corticoide, que é um achado secundário na infecção. Pronto, dei spoiler. Eita, vamos terminar neutrófilo. Então, gente, para resumir, o que é desvio à esquerda? É aumento de neutrófilos imaturos. Se ele tiver neutrofilia e leucocitose, que é o que acontece geralmente em cão, a interpretação provável é infecção. Se ele tiver com contagem normal ou mesmo decrescida nas primeiras 24 horas, que é comum em herbívoro, por ele ter pouco neutrófilo, isso não é de maior gravidade, é uma dinâmica de resposta leucocitária numa espécie que tem pouco neutrófilo, numa classe herbívoros, também significa infecção. O fato que o meu padrão é cão e gato. Então, geralmente, eu vou trabalhar o desvio à esquerda, geralmente com leucocitose neutrofílica. Tá? E aí eu vou avaliar a severidade, até onde chegou a célula, se chegou em bastão, metamielócito e mielócito. Vou avaliar o prognóstico grosseiramente, não em cão, isso não funciona para cão, não. Só se ele chegar no desvio, numa contagem baixa. Mas, geralmente, a contagem que vai dar a gravidade. Posso passar adiante? Pode. Silêncio. É tanta informação.
Isso, eu só quero que vocês guardem isso. Neutrófilo, função bactericida. As neutrofilias geralmente vão gerar leucocitoses. E o neutrófilo é bactericida. Se eu, no filtro clínico, tiver febre, tiver íngua, linfadenomegalia, o meme é ótimo, é o The Shine, né? O Iluminado, com Jack Nixon, né? E é isso mesmo, gente. O neutrófilo é ávido por bactéria, mas ele se mete em tudo. É a primeira linha de defesa do organismo, precisando ou não precisando. Vai combater fungo? Não, mas vai estar lá dando neutrofilia, até às vezes com infecção oportunista. Vai combater tuberculose? Não, mas vai lá se meter. Tá? Geralmente quem combate fungo e tuberculose são macrófagos, vem monócito. Monócito verde. Então, eu terminei o neutrófilo. Posso passar para o outro? Pode sim, professor. Pode. Então, vou passar uma janela. E agora vai ser mais rápido, porque o neutrófilo é o que tem maior quantidade, é o que se mete em tudo. Então, o que acontece? Ele é que vai ser alvo. E aqui eu estou com o mesmo problema. Desculpem, gente, eu vou ter de fechar. Fabrício e Cristiane, olha só, eu estou indo na minha apresentação. Fui na minha apresentação que está aberta. Apresentação de slides, configurar slide, apresentada por uma pessoa e avançar slide manualmente. Dá OK e agora tudo vai funcionar, porque eu preciso ver eles no chat para interagir com eles. Aí eu não fico fora da sala e aí eu não preciso de que vocês se preocupem em controlar o chat. E aí eu partilhei, eu gostaria que se vocês estão vendo agora. Ah, não, mas partilhei errado. Partilhei a última parte de leucopenia. Salvar, parar a apresentação de resposta global. Desculpe, gente. Cancelar aqui, deixa eu ver. Então... resposta leucocitária global, espera aí. Só um instantinho. 2013... parte 2, leucócitos. Agora sim, fazendo de novo, desculpe, configurar a apresentação, apresentado por uma pessoa, manualmente, OK, apresentação correta, e agora eu vou aqui e vou partilhar uma janela. Isso, agora sim. Queria o feedback de vocês, se vocês estão vendo. Que eu vou continuar montando a minha casa, especificando cada resposta leucocitária. E agora é mais rápido, porque os 4 outros tipos de leucócitos, tirando neutrófilos, não tem essa discriminação de imaturidade. Eles são bem pam, 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 pam. O que é pam, 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 pam? Eles têm função que vai mobilizar, que vai estar aumentada, e o que vai deprimir. Então, agora a gente vai meio que dinamizar, mas sem passar por cima da compreensão de vocês, que vai levar um tempo, e eu vou estar hoje 9 horas da noite com vocês. Helena, você está aí comigo? Tô aqui. Ótimo. Eu quero que continue depois na aula de toxicologia. Então, é o seguinte, parte 2. Eosinófilo. Aumento de eosinófilo. Como é que chama? Eosinofilia. Eosinofilia. E essa eosinofilia pode ou não estar associada à basofilia. Está envolvendo reações de hipersensibilidade imediata ao tipo 1. O eosinófilo, ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar a histamina que é liberada de basófilos. Ele vai apagar o incêndio, modular o processo de hipersensibilidade. Porque se deixar o processo de hipersensibilidade correr solto, nós vamos ter o quê? Um choque anafilático, um choque alérgico. E aí pode dar morte. Então, de modo geral, sem esse terrorismo todo do choque anafilático, o eosinófilo ele vai controlar alergia, vai controlar eumintose tecidual, sabe? Lombriga, ancilóstoma, toxocara, dirofilária. Hematozoário não dá eosinofilia. Tá? Hematozoário pode dar eosinopenia, eosinofilia, não tem a correlação.
É estímulo de hipersensibilidade. Já ouvi várias pessoas falando isso, professor. De quê? Da eosinofilia no hematozoário. Manda elas provarem. Isso que elas pegaram um caso, e esse caso foi marcante para elas, e elas estão extrapolando para todo mundo, sabe? É aquela coisa de pseudociência. Manda elas fazerem um trabalho estatisticamente e manda elas pegarem N casos de hematozoário e quantos tiveram eosinofilia. A maioria, para mim, dá eosinopenia, porque o animal fica prostrado. Erliquiose, para mim, está associado mais à eosinopenia, porque o animal fica estressado. Exatamente. Não é que... isso, Cristiane. Não é que tem de ser parasítico psicotecidual, é que está mais relacionado com a migração tecidual, com a liberação de estímulo antigênico. A gente tem que ter cuidado com esse tem que ser, hein? Sempre ou nunca na patologia clínica. Verdade, não, é a forma de escrever isso, não, eu entendi. Mas usualmente está relacionado com o parasito que tem ciclo tecidual, e por isso os hemoparasitas, só cortando, né? Eles não tendem a ter essa eosinofilia. Uhum. E o eosinófilo é bonitinho, né? É a célula mais bonita para microscopia. E, gente, olha o filtro clínico. Então, a gente parou no parasito, a gente coloca a interpretação ampla para filtrar pela clínica. É um filhote, eu vou pensar em parasito. É um adulto que já tem resistência a euminto, sabe? Vamos botar euminto, não vamos botar parasitismo, não. Euminto que faz ciclo tecidual. Se é um adulto que já tem tolerância à verminose, eu vou pensar em alergia. E se é gato, eu vou procurar se ele tem alguma coisa do complexo eosinofílico. Aqui está uma úlcera indolente num gato, que nem sempre dá eosinofilia periférica ou circulante. Mas o fato que a clínica vai me ajudar. São animais geralmente sadios, que apresentam o quê? Coceira, geralmente relacionada à placa urticariforme, que é comum em quê? Em farmacodemia, tomou um medicamento, começa a empolar o pelo, feito esse cavalo aqui. Coceira, inclusive por rectoparasita também, que pulga, carrapato, aí a saliva da pulga. Pode dar dermatite, não é mais DAP da AP, não. Qual o termo atual agora? Já esqueci. A picada de inseto, alguma coisa assim. Espirro, e essa coisa aqui, que esses sinais clínicos que vocês vão ver e vão ter que tomar cuidado. E pode dar também DAP, dermatite alérgica, a picada de ectoparasita. Obrigado, Marcela. A gente se atualiza graças a vocês. E aí, essa ação parasiticida ocorre por esse mecanismo. Olha só, em está aqui uma lombriga, um asca, um toxocara, libera antígenos, que vai, em 2, estimular, aqui está um linfonodo, uma célula apresentadora de antígeno, que é um macrófago, que bem falou, que interage com o linfócito. E aí produz um anticorpo, uma IgE, que é transportada por basófilo e mastócito, no caso do tecido. E essa IgE vai combater diretamente o parasita, mas também vai ser transportada por mastócito, que, reexposto esse antígeno, que está vendo aqui, libera, desgranula. E então, essa degranulação de histamina, que é vasodilatador, aumenta a reação inflamatória. E olha aqui o eosinófilo também atuando. Que coisa linda essa reação. E tudo interagindo com basófilo e com eosinófilo na reação de hipersensibilidade imediata ou tipo 1. Porque no caso do basófilo, ele carreia essa histamina e heparina para a reação inflamatória. E o antígeno, sendo reexposto, degranula. Se eu der corticoide, eu estabilizo essa membrana e isso não acontece. Se eu der antihistamínico, o que é liberado não chega no receptor de histamina. Então, estão entendendo o princípio do tratamento? Tratamento paliativo, né? Porque o ideal é tirar a causa, né? Dar um vermífugo ou combater o antígeno de alergia, que, convenhamos, é mais complicado. Pensa numa hipersensibilidade alimentar. O que esse animal é sensível em termos de alimento? É uma complicação. Você tem, às vezes, dá até umas carnes que ele nunca viu na vida, tipo carne de carneiro, carne de cordeiro. Pensa numa atopia. Isso é coisa de adulto, cachorro chique, né? Mas vira-lata também tem isso. E aqui está um hemogramazinho para vocês,
sabe? Bichinho aqui, todo filtro clínico, barriguinha cheia de verme, de toxocária, que passou pela via transplacentária, recolhido no AMA, e o hemograma está aqui para vocês. Tem anemia para interpretar? Tem, mas deixa para a aula do eritrograma. Eu nem vou mexer na anemia. Eu vou ver eu vi esse caso clínico à parte com vocês, porque essa anemia é moderada, ele não vai morrer. Essa anemia, olha, a proteína está baixa porque ele deve se alimentar mal, ele deve estar espoliado por euminto. Essa anemia tem resposta, porque deve ser perda crônica de sangue por ancilóstoma, que está saindo oculto nas fezes. Mas deixa essa anemia de lado e vamos focar no leucograma. Basofilia, e geralmente quando tem basofilia, eosinofilia. Esse leucograma é um leucograma chamado leucograma de hipersensibilidade imediata. É um leucograma que bastava ter eosinofilia, mas aqui eu quis dar completo para vocês. Aqui no contexto de filhote, eu minto. Se fosse um adulto, etc. e tal, e provavelmente não teria anemia, eu perceberia alguma alteração, desordem de hipersensibilidade, atopia, hipersensibilidade alimentar. Se fosse gato, além de tudo isso, eu ainda poderia catar alguma doença do complexo eosinofílico. Então, gente, clínica, nós somos coadjuvantes, nós somos apoio ao clínico que vai usar o resultado do laboratório com a triagem do filtro clínico. Combinados? Leucograma de hipersensibilidade estão apresentados a eles. E já viram um leucograma inflamatório, que é o leucograma de leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda. Posso passar o próximo? Pode. Tá bom. Então, gente, quando nós temos eosinofilia com ou sem basofilia, sabe? Agora, a basofilia geralmente acompanha a eosinofilia. A maioria das vezes não tem um processo inflamatório. E aí você pensa em euminto, pensa em alergia, doença do complexo eosinofílico. Essa alergia pode ser a drogas, pode ser a alimento, pode ser atopia. Eventualmente, por favor, não generalize. Quando eu tenho uma condição inflamatória associada à eosinofilia, geralmente é inflamação de pele e mucosas. É piometra, e nem sempre piometra dá eosinofilia. Às vezes o eosinófilo está normal. Às vezes dá eosinopenia. Porque aqui a informação mais importante é a infecção, é a leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda. E a piometra e outras condições inflamatórias são estressantes, libera cortisol, e o cortisol decresce o eosinófilo. Por que aqui aumentou? Porque mucosa e pele tem muito mastócito, e quando inflama, libera muita histamina. Então, por isso, Mariana, a hora que você vê alguém com piometra, olhando alguém tratando, um veterinário tratando piometra, e viu, deu eosinofilia, vou dar vermífugo. Não. Até porque o animal é adulto, tem resistência a verme. Essa eosinofilia foi eventual, foi devido à inflamação em mucosa. É outro erro do veterinário, que eu até já peguei no hospital. E você tem que focar o mais importante. Além de ser eventual, aqui a infecção é o mais importante. É a leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda. E aí vocês têm de entender o efeito de ACTH e corticoides, tanto em eosinófilo quanto linfócitos. Em linfócitos, eosinófilo decresce e linfócito também, da linfopenia. Por quê? Porque corticoide, ele lisa o linfócito na circulação. Ele, para ser imunossupressor, tem que ter muita quantidade para chegar no tecido linfóide. Geralmente, ele só fica na circulação e no resultado do leucograma. Não é imunossupressor, mas é um antagonismo. Eosinófilos, ele exatamente, vai dar eosinopenia e linfopenia. E costuma dar o quê? Neutrofilia com leucocitose, porque prende o neutrófilo na circulação. No hiperadreno, é as características. Tá bom? E o que acontece? A nisocitose pode dar, porque também vai estimular a plaqueta. Você vê que no hiperadreno está muito associado à trombocitose.
e pode dar até policitemia, né? Porque o corticoide estimula. Mas isso daí, gente, não é o fundamental. Eu quero que vocês guardem o seguinte: efeito de ACTH e corticoide ou corticoterapia. Antagonismo em linfócito, antagonismo em eosinófilo. Combinado? E em neutrófilos pode dar neutrofilia gerando leucocitose. Se eu tenho tudo, eu tenho um leucograma clássico de efeito de corticoide, que eu observo no hiperradreno e na corticoterapia. Na minha rotina, geralmente, predomina linfopenia. Em carnívoro, eu posso ter monocitose, ainda tem essa, mas não vai confundir, não. Normalmente, a gente explica linfo e eosinopenia como achado secundário. De quê? De apatia, de prostração da doença, de estresse, de liberação de corticoide. O hormônio do estresse é o corticoide. Estão vendo aqui? Estresse. Professor, Fala, então, querido. toda vez que você for coletar o sangue do cachorro muito estressado, de um gato muito estressado, pode ter essa alteração, né? Não. Depende do que você chama estresse. A gente aqui está falando do estresse crônico de doença, de apatia e prostração. O que você deu a entender aí foi excitação física, adrenalina. Aí, normalmente, vai ter aquela redistribuição do conjunto marginal circulante, dando uma leucocitose fisiológica que nem sempre tem eosinopenia e linfopenia, mas pode ter. Clínica, Mariana, que é o mais importante. Não vamos supervalorizar resultados, ainda mais resultados secundários no nosso exame, no nosso leucograma. Mas sua pergunta é pertinente. O estresse que eu estou falando é o mais de apatia. Esse daí que você deu a entender, parece que é o estresse agudo, de relutar a contenção, de tentar lutar ou fugir. Está mais relacionado com uma leucocitose fisiológica, que eu ainda vou falar a seguir, provavelmente amanhã. Me dá um crédito? Tá bom, professor. Obrigado. Me dá um crédito que eu vou resolver isso na sua cabecinha. Isso aqui é estresse crônico, tá? Clinicamente relacionado com apatia, que a Mariana me permitiu corrigir agora. Foi ótimo. Obrigado, Mariana. Continue assim, mas eu vou resolver melhor isso daí adiante e foi ótimo você ter colocado. Então, gente, aqui está o cérebro, estresse ambiental, estresse de doença crônica, até obesidade é estresse. Tá bom? A gente tem que ter muito cuidado para incriminar um animal com hiperadrenocorticismo, porque às vezes é apenas uma doença estressante, até a obesidade pode dar estresse. Então, o estresse ele vai fazer com o eixo hipotalâmico e hipofisário libere cortisol. O cortisol é liberado também em doenças, obesidade, trauma, ambiente estressante para o animal, como aqui o estresse exógeno, né? E esse cortisol, ele estabiliza a membrana de basófilo, inibe liberação de histamina, então vai diminuir eosinófilo. Então, eles não vão sendo repostos, e eles duram menos de 24 horas, vai dar eosinopenia. O cortisol pode decrescer diretamente, geralmente faz isso em linfócito, não chega no tecido linfóide. Não vão dizer que linfopenia é imunossupressão, que isso é mico, é furada. Linfopenia é apenas, na maioria das vezes, periférica, circulante. Para o corticoide agir como um imunossupressor, ele tem de ser alta potência e longa duração. E aí você tem um leucograma mediado por corticoide, que é o leucograma de estresse, que costuma ter um desses três achados, ou dois, geralmente eosinopenia, linfopenia, pode estar associado com inflamação, que também é estressante, com a doença inflamatória, dando desvio à esquerda, e pode ser clássico, dando os três. Ainda pode ter monocitose. E aqui, olha só, olha o próximo. Você tem um cão urêmico, um cão que tem ureia e creatinina super, hiper elevado, a ponto de ter estomatite e gastrite urêmica, tá? Com hematêmese, vômito com sangue. E você tem aqui, ó, ele tem uma anemia que nós vimos, e nós vamos associar essa anemia pela gravidade, pelo caso clínico, provavelmente a falta de eritropoetina renal. Mas olha o leucograma. Essa leucocitose está em que magnitude? Em que severidade? Em que intensidade? Severa. Isso, as leucocitoses por estresse que eu estou falando
é estresse crônico, tá? As leucocitoses por apatia no cão, em doença não inflamatória, e aqui eu estou dando uma uremia, uma hiperrazotemia não infecciosa. Geralmente são discretas, tá bom? E nós vamos ter o quê? Leucocitose moderada discreta, não no patamar de infecção, que é 30, 35 mil, linfopenia, eosinopenia, chega a ser zero mesmo. O linfócito que dificilmente dá zero, porque ele é a segunda célula em maior quantidade. É só fazer 4% de 20 mil, 800. 0% de 20 mil, zero. E aqui, no caso, o que está dando leucocitose e segurando os decréscimos é a neutrofilia. E neutrofilia madura. E costuma ter o quê? Efeito morfológico de ACTH e corticoide, que é a hipersegmentação de neutrófilo. Combinado? É neutrofilia madura. Esse é o leucograma clássico de estresse, que nem sempre ocorre. E isso daí eu sei que essa nefropatia não é de causa infecciosa. Não deu desvio à esquerda, não deu uma leucocitose neutrofílica numa magnitude de infecção. E isso é especulativo, porque não é verdade absoluta. Efeito de corticoide. Então, gente, quando eu tenho eosinopenia com ou sem linfopenia com ou sem eosinopenia, eu esqueci até aqui a neutrofilia, que eu vou abordar mais tarde, nas leucocitoses. Sem desvio à esquerda, provavelmente é estresse sistêmico. Estresse agudo, por redistribuição intravascular, ou estresse crônico. Isso daí é neutrofilia, desculpe. O estresse agudo não cabe aqui na linfoeosinopenia, não. Desculpe, Mariana, eu vou acabar te confundindo. E se tiver desvio à esquerda, provavelmente é infecção associada à clínica de apatia, liberação de corticoide e fazendo linfo ou eosinopenia. É achado secundário. E aí eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. A 90 e tantos % da interpretação de eosinopenia e linfopenia significa o quê? Indicador de prognóstico em exames sequenciais. Se o número de eosinófilos e linfócitos vai se recuperando, o animal vai saindo da apatia e eosinófilo e linfócito vão recuperando. E se o número de eosinófilo e linfócito persiste, isso é um mau prognóstico. Agora, gente, por favor, ninguém da clínica usa isso para interpretar. Usa a clínica. Se ele está melhorando da apatia, apresentando mais vitalidade, está começando a corrigir a inapetência, está começando a interagir ou a querer até te morder mesmo. Mas vocês têm de saber que o efeito estressante de uma doença é liberação de corticoide. E o efeito de ACTH e corticoide causa isso. E enquanto houver um estresse crônico, a doença persistir, vai continuar persistindo o decréscimo de uma ou outra célula ou das duas, eosinófilo e linfócito. Não complica, é só guardar. Corticoide, mnemônico, não estou dizendo que vai ser isso. Corticoide não é antialérgico e imunossupressor? Então, corticoide não vai decrescer, vai antagonizar o quê? Eosinófilo e linfócito. Guarda isso. Não significa que é tratamento de alergia, não significa que é imunossupressão, mas significa que o efeito de corticoide, de ACTH e corticoide, é penia, linfopenia e eosinopenia. Combinados? Sim. Uhum. Então, essa neutrofilia, que pode acontecer dando uma leucocitose, que a gente vê bem no hiperradreno e numa corticoterapia, sabe, por todas aquelas etapas que eu falei, o corticoide, ele inibe esse egresso tecidual para combater bactérias e tudo mais. Mas a doença que não é bacteriana, foi uma corticoterapia, foi um estresse sistêmico. Então, o que vai acontecer? E eu preciso do cortisol para aguentar as enfermidades, o estresse. O corticoide inibe, então ele prende o neutrófilo na circulação, mediado por corticoide, está associado à linfopenia, neutrofilia madura com hipersegmentação,
e eosinopenia, linfopenia. Ao neutrófilo hipersegmentado aqui. Nunca deem corticoide para processo fúngico bacteriano. O animal mofa, o animal apodrece. Mas, professor, eu já vi dar corticoide para doença fúngica. Mas o espertinho que deu junto com o antibiótico, porque ele não sabia o que era. Então, o antibiótico segurou a infecção. Agora, dá só corticoide. Corticoide pode imunossuprimir. Ele diminui essa resposta. Mas, perifericamente, o endógeno, o liberado, sem ser no endócrino, ele vai causar linfo ou eosinopenia. Para dar neutrofilia madura e hipersegmentação, é corticoterapia, é hiperradreno, seria uma dosagem farmacológica elevada. Tudo bem? Oi? Tá, eu vou dar um dever de casa para vocês, tá? Que é estudar essa aula e 9 horas da noite eu estou para repetir essa aula, porque amanhã eu vou dar as respostas globais, eu vou juntar tudo isso e vou explicar as leucocitoses e leucopenias e vou dar os casos clínicos. Em 4 horas, com intervalo, dá para fazer isso. Então, gente... Professor, para não dar um corticoide para doenças fúngicas e bacterianas... Gente, tá com eco aí. Fecha o microfone para a Alice falar. Fala, Alice. Então, é para não dar corticoide para doenças fúngicas e bacterianas, é isso? Professor, silencia o microfone. Ah, tá. Por que não dá corticoide para doença fúngica e bacteriana? Por quê? Para você não imunossuprimir mais. Por quê? Para não imunossuprimir mais. Pode piorar a infecção. Primeiro que corticoide não vai ter efeito. Tá? Beleza. E segundo, que ele vai atrapalhar e pode imunossuprimir no animal que já está debilitado. Porque, geralmente, doença fúngica é debilitação. Eu nem sei onde eu parei. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Só que tem deixa eu avançar. Ah, não, tá aqui, eu avancei. Desculpe, gente. Desculpe. Então, tudo bem? Oi? Sim, professor, muito obrigada. Então, eu vou passar adiante. Se você tem uma ceratite microbiana, uma infecção de córnea, bacteriana, se você der corticoide, vai dar úlcera de córnea. Vai furar, pode até dar vazamento. Então, continuando. Então, gente, quando eu tenho neutrofilia com leucocitose sem desvio à esquerda, toda leucocitose neutrofílica tem que ver a magnitude. E tem que se pensar, poxa, eu tenho leucocitose por neutrófilos. Pode ser bactéria? Eu tenho que ver se tem desvio à esquerda. Ou então tem que ver se está numa faixa de doença bacteriana. Porque nem sempre é mobilizado o conjunto de maturação para dar desvio à esquerda. Às vezes a reserva dá conta. Então, isso daí, na maioria das vezes, são leucocitoses neutrofílicas com animal saudável ou estressado, sem infecção. Tem a leucocitose de estresse crônico, que é mediada por cortisol, linfopenia, eosinopenia, associada à neutrofilia, e a doença estressante, enquanto durar. Inclusive a doença inflamatória, que aqui no caso vai ter desvio à esquerda e eu vou ter uma neutrofilia maior, para combater bactéria, além do envolvimento do estresse. Se a minha leucocitose com neutrofilia sem desvio à esquerda envolver um animal sadio, normalmente está associado ao animal um evento transitório. É simplesmente aquela reação de luta ou de fuga, o animal saudável contraiu o vaso sanguíneo e aí o fluxo circulatório arrastou as células do conjunto marginal para o circulante e aumentou a contagem. Bom, aqui eu introduzi vários conceitos novos. Eu vou explorar isso melhor, mas eu queria que vocês entendessem. E eu vou dar um caso clínico de leucocitose fisiológica. E sempre toda leucocitose neutrofílica tem de partir da clínica, para ver se tem chance de ser infecção. A única leucocitose fisiológica que eu tenho medo é do gato, que é muito grande. Vocês estão tão quietinhos, né? Isso me dá medo. E aí eu vou falar de linfócitos, para reforçar todos aqueles conceitos. A linfocitopoese
e os linfócitos que estão na circulação são de competência basicamente fora da medula, porque a medula formou a célula-tronco linfóide, foi para o timo povoou esses órgãos linfóides e mantém essa linfocitopoese. E aí, aumento de linfócito, estimulação antigênica por vacinação, cronificação de processo, alteração morfológica. Na cronificação de processo, está vendo a célula apresentadora de antígeno, o que é um macrófago modificado por linfócito? E morfologicamente no laudo você vê o linfócito reativo, ou imunócito, ou linfócito plasmocitoide, que é um plasmócito, uma célula com núcleo excêntrico, muito citoplasma e uma área clara produtora de anticorpos, que é a zona de Golgi. É o linfócito B diferenciado. Você vê isso no laudo do hemograma. Você pode também ter alterações morfológicas de atipia, que são leucemias, geralmente dá tumor, não dá leucemia, o tecido linfóide, mas pode dar tumor. Você vê inclusão viral da sinomose, você pode ter em qualquer célula, mas no linfócito é mais típico. Tudo bem? E a linfopenia? Eu já mostrei, efeito de ACTH e corticoide, basicamente. Ai, mas professor, vai ser sempre isso daí? Não, eu posso ter ruptura de duto torácico com perda grande quantidade de linfócitos pela linfa perdida, mas geralmente é efeito de ACTH e corticoide. A gente está trabalhando com especulação. Obrigado, Cristiane. Monócitos, que é pam-pam-pam. Célula-tronco multipotencial, célula-tronco mieloide, célula-tronco bipotencial, célula-tronco monopotencial de monócito, monoblasto, promonócito, sem reserva medular, monócito e tecidos, macrófagos, principalmente baço, medula e fígado, para cumprir a função do sistema fagocítico mononuclear. E aí, estão vendo o monócito aqui no sangue? Quando ele ultrapassa a barreira endotelial, ele vira macrófago em todos esses lugares, principalmente célula de Kupffer no fígado, macrófagos da medula óssea, macrófago do baço para fazer hemocaterese, mas são as células de Langerhans, são os mesangios do rim, são a micróglia do cérebro, que são muito diferenciados, são macrófagos de serosa e até macrófago nos alvéolos pulmonares, que vai dar aquela antracose, né? Não sei. Então, a migração de monócitos pelo sangue. E a monocitose é uma questão muito morfológica, mas se tiver em grande quantidade é bem significativa. E nossa Ehrlichia é monocítica, então eu vou estar sempre de olho no monócito para ver se ele está ativado a macrófago, para ver se ele tem uma Ehrlichia, para ver se ele tem uma monocitose também. Geralmente, quando tem linfocitose, indica que é aquela interação com célula apresentadora de antígeno, sabe? É cronificação. E, lembrando, é o macrófago, então estímulo fagocitário, pós-cirúrgico, processo cicatricial, processo estímulo para limpeza de tecido, para formar granuloma, tuberculose, processo fúngico, que é ele que combate fungo, esporotricose, etc. Lembrando que o neutrófilo vai estar presente também. E sempre considerar a quantidade significativa e as alterações morfológicas, inclusive as inclusões parasitárias de Ehrlichia. E aqui vocês têm as possibilidades, não é só de Ehrlichia, não. É Ehrlichia, é Leishmania, é fungo, Sporotrix, é hepatozum, é histoplasma, que é fungo também. Então, costuma ser não só demanda por fagocitose, necrose tecidual, cicatrização pós-operatória, limpeza, e esses processos granulomatosos, fúngicos e até hematozoário. Posso passar adiante? Está acabando. Pode sim. E aí, gente, finalizando, tá? Porque eu já vou dar o dever de casa para vocês. Vocês têm os tipos de leucócitos. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito, que eu construí especificamente a formação e a resposta leucocitária individual ou específica de cada um deles. Ok? E aí vocês já têm os estímulos de necessidade e os agentes que inibem, antagônicos. E eu quero que vocês me tragam isso estudado para amanhã. E quero que vocês guardem que eles circulam menos de 24 horas na circulação. E o neutrófilo,
no leucograma, vocês viram que ele era o único que tinha discriminado os tipos de formação, de maturidade. Eu tinha neutrófilo segmentado, neutrófilo em bastão, neutrófilo mielócito, neutrófilo metamielócito e mielócito. Eu tenho formas imaturas. Então, é pelo neutrófilo, até porque nos pets, nos cães e gatos, é o leucócito que predomina. No cão está em torno de 70%. Então, no gato também chega perto disso. Então, o neutrófilo e essas formas imaturas, quando eu colho o sangue na circulação, é onde eu tenho uma ideia da produção medular. Então, é um referencial, principalmente o neutrófilo, por ter grande quantidade em carnívoro, por ser produzido na medula óssea, marcar a produção medular, e principalmente por estar discriminado essas formas imaturas, ok? E por circular menos de 24 horas na circulação, ele que vai me monitorar o tratamento e a possibilidade que tem todo o antineoplásico de deprimir indesejavelmente, por falta de seletividade, a produção medular. Então, a produção é medular, tem maior quantidade em carnívoro e meia-vida circulatória curta. Então, quando começar um tratamento de câncer, eu vou ter todo o protocolo de exames do animal. Ele está bem, muito bem, só tem o câncer que está indicado o quê? Pela taxa de proliferação alta, dá um antineoplásico. Esse antineoplásico pode dar ruim? Pode dar M? Pode. Pode deprimir por falta de seletividade outro tecido com alta replicação celular, que é fisiológico, que é a medula. Então, eu vou ter de monitorar pelo leucograma, que vai ser o primeiro a decrescer, porque a meia-vida circulatória dessas células são mais curtas. Quando der leucopenia, devido à neutropenia, para o tratamento, eu não vou esperar ter trombocitopenia, que é a próxima linhagem a decrescer. Eu não vou esperar ter anemia, senão o animal morre. Eu vou ter pancitopenia para ver que essa medula está deprimida? Não, eu paro o tratamento. E, normalmente, nessa fase, a depressão é dose dependente, ele volta. E se não voltar, dá filgrastine, dá aqueles estimulantes de colônia, dá até lítio. Vale a pena dar até corticoide. Então, neutrófilos são os únicos discriminados em formas imaturas no resultado do leucograma. E nós utilizamos isso para ter uma ideia da produção de leucócitos medular, da leucocitopoese. Ok? E aí, voltamos àquele início. Por que lítio? Porque lítio é uma doença para doido, para bipolar, para esquizofrênico, etc. e tal. E quando deram lítio nos hospícios, verificaram, através de exames laboratoriais, que eles aumentavam o número de leucócitos. Aí viram que lítio, nos estudos, ele aumentava a leucocitopoese. E lítio é baratinho. O ideal é dar um fator estimulante específico, um filgrastine, um granuloquine ou um molgrastin. O filgrastine é melhor, mas eles são caros. Lítio é um pó, é baratinho. Então, por isso, eles mandam manipular e dão lítio. Agora, lítio deprime a eritropoese, mas, normalmente, quando você começa o tratamento do câncer, a eritropoese está boa. Mesmo que deprima um pouquinho, não vai ser gravidade, quanto é a leucocitopoese deprimida e uma leucopenia diminuindo a imunidade inespecífica. Falei demais, né, Alice? Podia ter parado ali no início, como sempre, né? Então, gente, nós vamos ver amanhã o que causa leucopenia e leucocitose. Obrigado, querido. O que causa leucopenia e o que causa leucocitose, tá bom? Eu quero dar um aviso antes de terminar a aula, tá? 2 avisos. Saber que a contagem específica pode ter como resultados monocitose, processo crônico, estímulo fagocitário, Ehrlichia, e principalmente, olha a alteração morfológica no laudo. O que causa linfopenia, geralmente é efeito ACTH e corticoide, linfocitose, estimulação antigênica, cuidado com os distúrbios proliferativos, as leucemias, mas geralmente dá tumor, dá linfoma, e não dá leucemia. Basofilia e eosinofilia, casadinho dorme junto, hipersensibilidade imediata, animal jovem, parasitismo, euminto, tecidual, animal velho, alergia, gato, acrescenta doença do complexo eosinofílico,
todo mundo. Relação adversa a antígeno, droga, desinfetante, perfume, piti. Piti é do piti. Neutrófilos totais, bactericida. Então, neutropenia sugere depressão. Tem que ver o grau da neutropenia e está vendo depressão junto com anemia e trombocitopenia. Neutrofilia, bactericida. Vê se tem desvio à esquerda. E vê o tipo do desvio. Isso é aprofundamento, não faço questão, não. E aí o leucograma, que nós vimos alterações específicas, e amanhã nós vamos ver as globais e fazer alguns exames que eu já ilustrei hoje. Ok? Aqui eu dou uma sequência que eu vou depois trabalhar com vocês. Então, avisos nesses últimos 8 minutinhos. Estão aí? Vocês estão comigo? Sim. Sim. Continuem comigo. Eu não vou arrasar vocês para a prova. Eu não vou pegar... eu sei que é muita informação, é muito termo técnico, mas eu quero trabalhar as competências de vocês, interpretar o hemograma. E quais são essas competências e habilidades? Ver o que está alterado, ver a intensidade que está alterada e ver que o hemograma tem várias partes, cada parte com cada uma determinação. Eu quero que vocês cheguem à conclusão que tem determinações que são mais confiáveis, outras menos confiáveis, tem determinações, no caso do leucograma, que têm uma importância principal, outras têm uma importância secundária. Isso é muito relativo. Uma eosinopenia, uma linfopenia, costuma ser um achado secundário, o animal está apático, mas é primário no caso de um epirradreno. É primário informação se o animal tiver sob efeito de corticoterapia. Então, eu quero só bom senso. Exatamente, Manuela, pelo amor de Deus, fiquem aqui comigo. Eu estudo a parte com vocês. Hoje, 9 horas da noite, eu vou dar esse reforço. Amanhã, eu meio que faço uma revisão disso nas alterações globais e depois a gente se diverte interpretando exame, que é a prática profissional que vocês vão ter. E é exatamente isso que a gente vai fazer amanhã. Professor, fala. O senhor vai falar um pouquinho sobre aquelas alterações relacionadas a estresse de coleta? Vou falar. Primeiro hemograma que dá, eu vou falar disso. Tá bom. Tá? Vou botar um gato querendo lutar ou fugir. E aulas práticas não tem. O que